Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o mercado de carbono. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o Ronaldo Ceroa, professor de Economia da UERJ. Seja bem-vindo. Eu recebo também o Carlos Eduardo Canejo, professor do mestrado em Ciência do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida e diretor de pós-graduação em pesquisa. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. E para completar o time de entrevistados, Paulo Henrique Pegas, mestre em Contabilidade Tributária e vice-presidente em Desenvolvimento Profissional do CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Obrigado. A lei aprovada na Câmara do Rio e sancionada reduz para 2% a alíquota de ISS para operações de desenvolvimento e auditoria de projetos de créditos de carbono. Isso cria um incentivo fiscal de até 60 milhões de reais para o setor. O objetivo da nova lei é transformar a cidade do Rio na capital dos investimentos verdes, além de cumprir metas previstas no Plano Estratégico Rio 2021-2024. O mercado de créditos de carbono movimentou 2 bilhões de dólares em 2021. A previsão de consultorias da área é que chegue a 50 bilhões de dólares até 2030. Empresas que reduzem as emissões podem emitir créditos que podem ser adquiridos por outras companhias. Isso seria para compensar o impacto ambiental provocado. Os investimentos verdes criam oportunidades de criação de postos de trabalho locais, além do impacto positivo na saúde dos cariocas, com a melhoria da qualidade do ar no município. Bom, Ronaldo, a gente precisa conceituar mais detalhadamente esse mercado de carbono, né? O que a gente pode esperar dele? Bom, já existe um mercado de carbono funcionando, que é o mercado voluntário internacional. Certamente esse que é a lei do ISS neutro aqui no Rio de Janeiro vai criar um incentivo, né? Uma redução, né, dos impostos, desse imposto municipal que incide sobre as transações de desenvolvimento do crédito, como também das empresas que forem obter esses créditos de carbono. O que esses créditos de carbono são? Você tem um projeto que você poderia reduzir, né, um empreendimento, alguma atividade, você poderia reduzir as suas emissões, mas isso lhe custa caro, não vale a pena. A rentabilidade, a taxa de atratividade não é suficiente para lhe empolgar para fazer aquele investimento. Mas alguém precisa, de alguma maneira, por uma questão de uma decisão voluntária, que é o mercado voluntário, mitigar suas emissões. Ele tem uma meta, pode ser para 2030, uma meta até para 2050 de ser emissões zero. Nessa transição, ele vai tomar 2 decisões. Uma que ele faz internamente, o que ele faz comprando de crédito de carbono. Aí aparece para você e diz, olha, você tem como reduzir isso aí? Vamos reduzir. Diz, mas vai me custar caro. Ele paga um valor pelo crédito de carbono. Tá? Claro que isso não funciona, às vezes, bilateralmente. Às vezes você faz um projeto esperando que a demanda vá aparecer. Outros a demanda não aparece, outros você faz um projeto que já é casado, tem algum comprador. Tá? É um mercado que você não tem uma bolsa que venda 1 tonelada de carbono em que você mitiga da atmosfera. Lembrando que, para questões climáticas, você tem que reduzir suas emissões ou remover, né, através de, por exemplo, reflorestamento. Tá? Então, esse mercado ele funciona em várias plataformas no mundo todo, onde tem alguém que faz a união da oferta com a demanda. Tá? E o que o ISS aqui do Rio de Janeiro está oferecendo é que quem tiver que desenvolver esse projeto, ao contratar uma empresa, a empresa que fizer o serviço vai pagar menos ISS, provavelmente vai cobrar menos. Tá? E as empresas que aqui comprarem esse crédito de carbono, não sei se vai ser restrito ao Rio de Janeiro, me parece que tem uma parte também no Brasil inteiro, vai poder também ter uma redução desse imposto que incide sobre essa transação. O que importa é que o Rio de Janeiro está dizendo assim, eu estou querendo ser um hub, né? Nessa oferta de crédito de carbono. Se você vier fazer uma transação aqui no Rio de Janeiro e adotar uma empresa, né? Contratar uma empresa aqui no Rio de Janeiro, você terá esse incentivo fiscal. Agora, esse crédito de carbono, esse mercado que está funcionando, ele é bem diferente de outros mercados que existem no mundo que não são voluntários, são mandatórios. Né? Países têm, assim, decidiram que alguns setores, vou pegar os exemplos mais conhecidos como
Europa, que é uma região, Califórnia, que é um estado dos Estados Unidos, o México, né? Que é um país de uma renda média parecida com a nossa. Eles disseram o seguinte: alguns setores, em particular a indústria, produtor de energia, vão ter uma meta agregada naquele ano, tá? E nos anos seguintes essa meta vai sendo reduzida, tá? O que o pessoal chama de mercado cap and trade. Cap é essa meta agregada. Ninguém tem a obrigação de reduzir nada. Agora, no final do ano, todos os anos, a partir daquele momento, aquela fonte que é regulada, ela vai ter que dizer, emitir 10 toneladas. Sim, tudo bem. Então, você tem que ter 10 direitos de emissão, 10 licenças de emissão. Onde é que essas licenças surgem? Essa meta agregada, que é esse cap, era transformada, por exemplo, no Brasil, da indústria, seriam 100 milhões de toneladas ano. Depois vai cair em 99, assim em diante, tá? Porque tem que dar um incentivo para que a redução agregada diminua. Ele vai transformar esses 100 milhões em 100 milhões de toneladas de carbono e ele vai leiloar. Aí eu cheguei no fim do ano, eu tenho que comprar 10 se eu emitir 10. Tá? Esse é o mercado que você, se não emitir nada, não compra nada. Certo. Tá? Que é um mercado totalmente independente do crédito de carbono. Claro que nesses mercados regulados, que a gente chama, o regulador pode, como na Califórnia, dizer, no final do ano, 92% das suas emissões tem que ser com direito de emissão, licença de emissão. Os outros 8% você pode comprar crédito de carbono. Ou seja, é um ambiente favorável para várias frentes, né, Carlos? Isso entra como uma luva no chamado ESG, né? Ou seja, a governança na área ambiental, né? Não, sem dúvida. A gente vê uma tendência de adaptação das empresas a novas práticas que orientam o desenvolvimento das ações para a sustentabilidade. O ESG ele vem reunindo as ações sociais, ambientais e de governança. E é óbvio que o movimento do crédito de carbono ele agrega bastante valor a isso, né? Então, as empresas que hoje atuam na área de ESG buscam, né, o seu processo de certificação, reconhecimento no mercado, né, como uma empresa ESG, certamente vão investir também melhor, né, nas práticas de mercado de carbono a partir de então. Não é um processo simples, temos algumas empresas que são empresas, tipos de atividade, na verdade, que são atividades que se adequam melhor à geração desses créditos de carbono, né? Não é um tipo de mercado que você vai aplicar toda e qualquer atividade, mas as práticas de ESG, elas com certeza vão agregar e direcionar melhor o desenvolvimento dessas atividades na geração de mercado de carbono. Então, a gente tem, né, primeiro, uma tendência mundial, né, que é a vinculação das empresas a práticas mais sustentáveis a partir das diretrizes de ESG. E agora, no Rio de Janeiro, a gente tem uma tendência também mais direcionada a partir desse marco legal que vai direcionar melhor a essas atividades. Paulo, como é que essa lei, ou seja, ela institui o programa ISS Neutro, auxilia nesse processo? Ela auxilia no sentido de, primeiro, incentivar as empresas prestadoras de serviços, né, de desenvolvimento, desse processo de comercialização e de utilização do crédito de carbono no mercado, porque vai virar um mercado de compra e venda, né? O Estado do Rio tem um projeto internacional, inclusive, está buscando trazer para cá, no futuro, né, uma bolsa internacional de comercialização de crédito de carbono. Nós não temos mais a Bolsa de Valores daqui, né? Foi toda... hoje está tudo centralizado em São Paulo, mas quem sabe a gente consegue trazer esse mercado regulado de crédito de carbono para cá. Então, a gente tem uma perspectiva de ter um número maior de empresas interessadas nesse processo. E, em primeiro, até entender, né, professor Carlos e professor Ronaldo, o quanto elas têm. Eu tenho eu tenho crédito para vender, eu tenho possibilidade de fazer ajustes, porque muitas empresas, eu acredito, não tenho o conhecimento profundo que o professor Carlos e o professor Ronaldo têm do tema de meio ambiente especificamente, mas acredito que muitas empresas não conheçam esse processo, como elas fazem para gerar esse volume de crédito. Então, as empresas de serviços, as empresas moduladoras de projetos, elas podem contribuir bastante. E essa lei municipal de reduzindo o ISS de 5 para 2, elas vão trazer um enorme incentivo, primeiro, que diminui a tributação das empresas, reduz o preço dessa consultoria, então, na verdade, é um incentivo a mais para as empresas que vão buscar construir o projeto. E se elas tiverem que pagar em algum momento ISS, tem também a possibilidade de reduzir o imposto posteriormente. E, Ronaldo, de que forma que essa lei consegue melhorar a qualidade de vida da população? A gente sabe que tem a questão ambiental, também tem de geração de emprego, né? Sim, só que a gente tem que tomar cuidado. A lei, ela, nesse primeiro momento,
ela não está incentivando necessariamente um projeto desenvolvido no estado do Rio de Janeiro. Tá? O projeto em si, a atividade de mitigação, por exemplo. Eu posso ter um projeto de controle de uma porção florestal, né, conservação, reflorestamento fora do Rio de Janeiro. Mas aquele prestador de serviço, aqui no Rio de Janeiro, que vai fazer o desenho do projeto, a certificação do projeto, o monitoramento do projeto, isso vai incentivar a indústria de serviço. Esse acho que é o primeiro objetivo, né? Com o ISS, é a indústria de serviço que você vai incentivar. Mas como ela também tem uma segunda parte de incentivo, que é dando preferência a crédito no Rio de Janeiro, aí sim. Tá? Então, ela caminha em dois momentos, né? Uma é a indústria de serviço, que ela vai motivar. O Rio de Janeiro é uma cidade que a vantagem comparativa dela, há muito tempo, deixou de ser indústria, serviços. Né? Então, está aí no caminho certo, indústria de serviço. A indústria de projeto, desenvolvimento e alocação locacional do projeto é algo que vai se construir com o tempo. Agora, o Rio de Janeiro tem uma meta, né? Net Zero, né? O Rio de Janeiro se comprometeu a ter uma redução. Isso nós já sabemos, né? Que pode ser que tenha uma transição que possa ser com algum tipo de ajuste estrutural, um setor perde, o outro ganha, mas as atividades ligadas à economia verde, elas estão mais intensivas em trabalho. Elas geram co-benefícios, não é só o clima mundial que você está contribuindo para que não aqueça mais. Você está também limpando as águas, limpando a qualidade do ar, desse ar que faz, não o do gás de efeito estufa, como particulados, monóxidos, etc. Então, tem vários benefícios que você gera ambientais e também na área de investimento e emprego. Carlos, trazendo para a nossa realidade, a gente ainda tem desafios como aterros sanitários, lixões, né? Como que isso pode ser traduzido para o cenário carioca? Existe uma oportunidade muito grande, né? Lamenta-se o fato de não termos, num determinado momento, feito a remediação dos vazadouros de maneira correta. A gente perdeu muitos créditos de carbono com uma remediação adequada, captação, tratamento desse gás, consequentemente, né, até mesmo a comercialização de crédito de carbono. Mas ainda temos, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, não exclusivamente no município, muitas oportunidades com os aterros sanitários construídos em estados operacionais. Né? Existe uma vocação da atividade em função de ser um subproduto do aterramento controlado dos resíduos, ou seja, a gente coloca o lixo lá, o lixo se degrada, vira chorume e biogás. Esse biogás ele é muito mais agressivo, né, ao efeito estufa, por isso que eu preciso, em função da quantidade de metano, queimá-lo, convertê-lo e, a partir desse processo, eu consigo gerar créditos de carbono. Então, os aterros sanitários, de uma maneira geral, no estado do Rio de Janeiro, têm um potencial significativo. Né? Inclusive, o aterro sanitário de Nova Iguaçu foi o primeiro, né, do país que avançou nesse sentido, ainda está em estado operacional, hoje com uma planta de recuperação energética de primeiro mundo. Né? Então, é importante mostrar que o mercado ele não nasce agora, ele vem se consolidando, né? Mas ele se desenvolve, pode se desenvolver mais. É apenas um exemplo das possíveis aplicações do mercado de carbono. Né? Então, a gente tem a expectativa de que isso possa fomentar novas atividades, o que vai demandar, sim, profissionais habilitados. Temos também que colocar a questão correlata ao licenciamento ambiental. Tem atividades que são exigidas a elaboração de inventários de gases de efeito estufa e, consequentemente, aí a gente pode identificar as oportunidades. Oportunidades essas de elaboração de novos estudos, contratação desses estudos e, a partir daí, compreender ainda melhor a vocação do município do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro para a geração de crédito de carbono. Paulo, do ponto de vista tributário, o que a gente pode esperar? O que a empresa olha e traduz dessa iniciativa? Bom, a empresa tem os dois lados das empresas, né? As empresas que terão a demanda pelos créditos, né? que serão objeto desses prestadores de serviços, e a atividade de serviço. O outro lado é a empresa que vai prestar esse serviço, seja um serviço de planejamento, seja um serviço complementar, que é importante também a gente integrar, que é o serviço de auditoria, de validação, de certificação. Isso é tão importante quanto o planejamento, né? Porque o processo ambiental tem uma série de detalhes que exigem esse rigor no acompanhamento. A expectativa é positiva. Eu só tenho uma preocupação, lógico, né? A gente está
exatamente no processo de construção de um novo modelo tributário. Então, é necessário a gente ficar atento a isso também, porque você tem um incentivo hoje, uma redução de tributação, um crédito concedido para as empresas, mas a gente precisa acompanhar e no nosso caso específico do município e até do Estado, a gente interagir com os parlamentares do Rio de Janeiro no Congresso para que no processo de reforma tributária o meio ambiente seja cuidado, né? Eu não gosto nem de dizer bancada do meio ambiente, nem preocupação com o meio ambiente à frente de nada, mas que o meio ambiente tenha a sua preocupação com o seu grau de importância, com a relevância que o professor Ronaldo e o professor Carlos estão destacando tecnicamente aqui com qualidade. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre o mercado de carbono, com Ronaldo Seroa, professor de Economia da UERJ, Carlos Eduardo Canejo, professor do mestrado em Ciência do Meio Ambiente e diretor da pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, e com Paulo Henrique Pegas, vice-presidente em Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade. Vamos agora trazer algumas informações complementares aqui na tela do estúdio. Um estudo realizado pela consultoria McKinsey aponta que atualmente o país concentra 15% do potencial global de captura de carbono por meios naturais. Mas, ao projetar a demanda do planeta para os próximos anos, o Brasil pode atender a 48,7% da demanda por créditos de carbono até 2030. Isso se deve à Amazônia. Bom, os números são bem representativos em relação à projeção, né, Ronaldo? Como é que você faz uma leitura em relação a essa demanda global? Primeiro, falar dessa oferta, né? Foram bem claros que são soluções baseadas na natureza, né? Que é conservação de floresta e reflorestamento, né? Então, o Brasil, por ter esse território e solo florestal muito grande, né? E nós temos um avanço no desmatamento. Se a gente reduzir o desmatamento, a gente já gera créditos, né? Se a gente reflorestar as áreas degradadas, gera também crédito. Então, a nossa extensão territorial nos coloca numa vantagem competitiva muito grande. Tanto é que até no mercado voluntário, esse mercado menorzinho que existe, internacional, que movimenta 2 bilhões por ano, o Brasil já participa com os 10% nesse tipo de atividade, tá? E fora que o Brasil tem vantagens competitivas também em energias limpas, né? Eólica, solar, uso de biometano, foi colocado aqui dos aterros sanitários, do lodo, das estações de tratamento de água e de esgoto. Então, o Brasil tem inúmeras vantagens. A McKinsey procurou focar, né, nessas ligadas à conservação e reflorestamento. Agora, a demanda, como eu coloquei antes, né, tem a demanda do mercado voluntário, internacional, hoje, que são as empresas que voluntariamente colocam, mas esse número que existem 30 já jurisdições no mundo que tem mercado de carbono, não é o do crédito de carbono, que esse é o voluntário, tá? É o projeto. Eles têm aquele mercado que eu falei, o cap and trade. Esses movimentam mais de 30 bilhões por ano. Tá? O Brasil tem vários projetos na Câmara agora Nacional e no Senado Federal, tá? Na Câmara de Deputados e no Senado Federal, tentando criar esse mercado que a gente chama regulado, tá? Que seria doméstico, tá? Mas mandatório para aquelas fontes reguladas, que vai ser também uma outra demanda, dependendo, como eu falei, na Califórnia se permite que 8% do cumprimento desse mercado voluntário seja de crédito de carbono. No Brasil, espero que seja mais, porque há uma consciência que deve ser mais, porque os nossos setores de indústria e produção de energia, que são típicos para esse mercado, cap and trade, como esses exemplos que foram dados aqui, eles não representam as principais fontes de emissão do Brasil. Nossas principais fontes de emissão do Brasil são o uso do solo. Então, esse mercado que foi criado, regulado, ele permitindo que aquelas fontes industriais de produção de energia possam contratar projetos fora para cumprir suas regras, as suas metas, isso vai estimular também crédito de carbono dessas nossas vantagens competitivas. Perfeito. Bom, eu agora convido vocês dois também a analisarem uma segunda tela. Segundo dados do Banco Mundial,
17,55% das emissões globais estavam cobertas por sistemas de comércio de emissões. Ao todo, 39 países já adotam ou pretendem adotar sistemas de comércio de emissões, incluindo, por exemplo, o Canadá, México e China. Outros 28 países adotam alguma forma de taxação de carbono. Ainda alguns países com políticas híbridas, que combinam os dois tipos de precificação. Esse é um quadro favorável na sua avaliação, Carlos? Bom, primeiro a gente precisa traduzir melhor, né, para as atividades o potencial que existe no mercado de carbono. Isso ainda não me parece muito claro para todos os segmentos e para todas as atividades. Eu acho que as discussões estão começando a florescer de uma maneira a traduzir isso para aquele que, de repente, não tem ciência de que gera crédito de carbono, né? Então, a gente caminha hoje, realmente, né, para um aumento a partir de um amadurecimento desse olhar. Não é algo simples, tá? Isso demanda diagnósticos ambientais, demanda estudos econômicos, né? Demanda busca de parcerias, demanda capacitação de profissionais, né? Entretanto, quando a gente projeta isso para daqui a 30 anos e começa a entender a dinâmica desse mercado, a gente enxerga que há, sim, oportunidades a serem aproveitadas, tá? Então, a gente precisa, primeiro, né, amadurecer essa visão nas empresas, aquelas que têm o potencial e aquelas que, de alguma maneira, né, precisam comprar créditos de carbono, aquelas que têm o potencial de comercializar e aquelas que têm o potencial também de adquirir, né, e, consequentemente, amadurecer também esse olhar de negociações comerciais através de tarifas, através, né, de estratégias de taxação que aqui também já foram colocadas. Paulo, pensando nesse cenário, nesse universo de tarifas, taxações, você acredita que esse amadurecimento das empresas está a caminho ou já chegou? Está a caminho, sim, Sérgio. Eu vejo as publicações das empresas, das companhias abertas, né? Elas sempre tocam no tema meio ambiente, tentam demonstrar que estão preocupadas e tudo, mas de forma efetiva eu observo poucas ações. E essa é uma preocupação, né, da gente pensar em como seria, e da necessidade, talvez, de uma regulamentação melhor do mercado brasileiro. Não é um tema fácil, nem sei se nós temos no Congresso hoje, talvez o professor Ronaldo e o professor Carlos possam esclarecer melhor isso, se nós temos especialistas não exatamente na Câmara dos Deputados e no Senado, mas se nós temos um grupo já discutindo isso, porque essa regulamentação ela é muito importante para o avanço desse mercado, né? dessa regulação, porque não adianta você pensar em tributação sem antes ter um mercado regulado, definido. A tributação é talvez o último ponto, né? Primeiro que a operação esteja desenhada, regulamentada, organizada, e depois sim, aí na frente a gente pensa em como fazer a cobrança de eventual tributo a mais, de compensação, de benefício, porque deve ter, né? Deve ter sempre a tributação do meio ambiente ou de aspectos relacionados ao meio ambiente, ela deve ser a menor possível, todo incentivo possível para isso, porque isso é vida, né? O meio ambiente faz o restante das coisas prosperar, né? Prosseguir. Ronaldo, há uma capacidade do país em relação à base de seus ativos ambientais, né? Ou seja, a gente poderia dizer assim, estamos bem na fita, a gente consegue chegar lá? Existe uma meta de 2030? Olha, todo país signatário do Acordo de Paris, que é esse acordo internacional, né, que pretende levar as emissões mundiais numa trajetória que não permitam um aquecimento global maior que 1,5, 2 graus, tem a sua NDC, que é uma meta voluntária. O Brasil tem uma meta, 50% de redução em relação a 2005 para 2030, que só o controle de desmatamento e mais os programas de agricultura de baixo carbono, que é um crédito rural, tá? E uns investimentos que não são pequenos, mas que já estão acontecendo em reflorestamento, o Brasil atinge facilmente. Mas no Acordo de Paris também os países são solicitados a ter uma estratégia de longo prazo. Tá? Depois de 2030, quando o Brasil esgotar, se tiver sucesso, eu espero, porque o controle de desmatamento é uma questão só climática, né? É uma questão ética, moral, desmatamento ilícito, uma questão criminal, né? Então, nós temos várias razões para, além da proteção da biodiversidade e da contribuição para o clima, para controlar o desmatamento. Se a gente tiver sucesso nisso, que a gente teve no passado, deixou de ter e voltar a ter sucesso, nós vamos cumprir a nossa NDC de 2030. Mas não é isso.
O país tem que entender, porque o capital hoje, meus colegas aqui então, já confirmaram isso, essa ideia, ESG não é só clima, né? Tem biodiversidade, tem direitos humanos, governança, anticorrupção, etc. Tal. Mas clima tem sido uma liderança, né, no ESG, onde se desenvolveu mais, até porque, cá entre nós, é até mais fácil de medir do que as outras coisas. Né? E nós temos uma outra aliança mundial do capital, que é da Net Zero. As empresas hoje são demandadas pelos seus stakeholders, seja quem financia, seja quem compra os seus produtos, a mostrar quão limpas são. Então, o capital já aderiu ao combate ao aquecimento global. Como é que nós, aqui no Brasil, podemos nos aproveitar dessa vantagem que a gente tem do controle do uso do solo e atingir 2030, mas também lançar as bases, porque depois de 2030 vai ser energia, indústria e agricultura que vão ter que dar uma contribuição muito maior para que a gente seja um país net zero, que as nossas empresas sejam net zero, que possam competir. Veja bem, o mercado de carbono, ele aumenta a sua competitividade, porque você vai mostrar lá fora, né, esse mercado que é regular na Câmara, e só quero fazer assim uma parte aqui, a gente estuda isso há mais de 6 anos. Nós tivemos um programa PMR, que é o Project for Market Readiness, do Banco Mundial com o Ministério da Fazenda, que saiu uma proposta de consultores com várias agências públicas. O PMR também ele foi desenvolvido mais pelo CEBED, depois que é o Conselho Brasileiro Empresarial de Desenvolvimento Sustentável, com vários workshops, saiu uma publicação. Tudo isso já tem uma ideia que tem sido usado nesses projetos da Câmara Federal e do Senado Federal para coisa. E mais ainda, só para terminar, na última eleição, CEBED, CENIC, que são os grandes representantes da indústria brasileira, solicitaram aos presidenciáveis, me regula, me cria um mercado de carbono. Porque imagina você ser uma indústria que já tem uma dificuldade de competir, o desmatamento do Brasil vai mal, alguma coisa vai mal no Brasil, já vão pegar você como bode expiatório ambiental. Se você diz, não, olha, eu tenho uma meta, essa meta é decrescente ao longo do tempo, eu sou de baixo carbono e vou continuar a ser. Isso cria para você um selo de qualidade. E tudo, eu acho que há uma noção muito clara, porque senão as iniciativas que estão no Congresso não prosperariam. E o Ministério da Fazenda agora tem uma outra. Mas tudo, a regra de comércio é muito igual. O que elas diferem é a governança. Perfeito. Carlos, para a gente fechar esse bloco, a gente está falando de toneladas, né? A cada tonelada não emitida tem um crédito de carbono. De que forma é comercializado? Então, acaba que cada uma das empresas que tem a capacidade de geração desses poluentes, ela investe em soluções para abrandamento do impacto desses poluentes. A partir desse investimento, ela consegue, né, a partir disso, gerar créditos daquilo que ela, em teoria, estaria gerando. O excedente desse crédito pode ser comercializado com outras empresas, que, por sua vez, não conseguiram alcançar aquelas metas que elas tinham de redução de seus poluentes. Então, acaba-se criando um mercado onde há a possibilidade de compra e venda desses ativos. Paulo, rapidinho, então, já que o nosso tempo está terminando, uma mensagem de quem chega no funil na questão tributária. Qual conselho você daria para as empresas? Não, aproveitar o que o professor Carlos falou muito bem aqui, né? A tendência é mais empresas terem dificuldade de conseguir cumprir. Então, aquelas que saírem na frente e montarem seus projetos, estruturarem eles bem feitos, isso tende a ter uma valorização, né? Porque isso vai ser uma bolsa, então tem o valor da tonelada, ele vai variar. Quanto mais gente não cumprir e menos pessoas aqui cumprirem, você tende a ter um valor maior, então elas vão sair na frente, podem ter, inclusive, retorno financeiro com o meio ambiente. Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio preferida. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.